Olá, irmãos, graça e paz, irmãos e amigos. Vamos refletir hoje um pouquinho sobre o nosso pequeno grupo que aconteceu na semana do dia 7 a 11 de agosto, de número 184. Naquela semana foi estudado sobre o servo infiel e o fermento. Foi usado o texto, o quebra-gelo foi: você concorda com a expressão uma fruta podre estraga todo o cesto? Então é algo para nós pensarmos, né? A primeira parábola sobre o servo infiel, então, diz assim a palavra de Deus. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, você não deve perdoar 7 vezes, respondeu Jesus, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o patrão mandou vender como escravo o empregado, sua esposa e seus filhos, e vender também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a sua dívida e o deixou ir embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: paga o que me deve. Então o seu companheiro de trabalho se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, jogou o outro na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: seu miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. E você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até pagar toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é assim que o meu Pai que está no céu fará com você, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Nós continuamos com as parábolas, onde Jesus fala sobre o reino dos céus. São várias parábolas, sempre com esse intuito de ensinar sobre o reino dos céus. E o que nós aprendemos aqui? O patrão, com certeza, aqui nós temos a figura de Deus. E mesmo que nós estejamos devendo muito, contas impagáveis para Deus, em Jesus Cristo, Deus perdoou essas nossas dívidas. Deus perdoou todas as nossas dívidas em Jesus Cristo, lá na cruz. Então, é óbvio que Deus espera de nós que nós também tenhamos esse sentimento de perdoar os nossos devedores. Perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos maltrataram, aqueles que nos fizeram mal. Se Deus perdoou muito mais, por que nós não podemos perdoar os outros? Então, essa é a lição que nós tiramos. E Deus deixa bem claro aqui: se nós não perdoarmos, Ele também não vai nos perdoar. Então, que nós possamos sempre estar refletindo sobre a forma como nós agimos em relação aos outros e principalmente em relação ao perdão. A outra parábola
que está lá em Mateus 13:33, Jesus fez ainda uma outra comparação, dizendo: o reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, e toda a massa fica fermentada, né? Então, Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus, ele atua em todas as pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus não separa o justo do injusto quando ele vai abençoar, né? Jesus falou que a chuva cai sobre o justo e o injusto. E a palavra de Deus também deve ser plantada, semeada, jogada para todas as pessoas. Todos vão ouvi-la, né? Inclusive Jesus disse que só depois que todos ouvirem é que ele voltará. Então todos vão ouvir, mas nem todos vão aceitar ou permitir que Jesus se torne o seu Senhor e o seu Salvador. Nós terminamos o estudo falando sobre quanto amor Jesus demonstrou por nós. Ele preservou a sua palavra para que fôssemos alcançados. E qual deve ser a nossa atitude frente a tanto amor? Devemos ter um coração puro e atitudes de amor para com o nosso próximo. Que Deus possa nos ensinar a perdoar. E nós só vamos realmente conseguir perdoar se tivermos Deus, se tivermos Jesus em nosso coração. Caso contrário, não somos mesmo capazes de perdoar da maneira como Deus nos ensina. Deus abençoe a vida de todos.